cenas nas ruas com algo em comum: a violência, a decomposição no Brasil. Cenas que expõem também as diferenças nas vítimas e nos algozes. Em São Paulo, diante do parque chamado do Povo, parque criado na região de alto poder aquisitivo no Itaim Bibi, dois bandidos, de forma covarde e cruel, mataram o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, para roubar seu celular. Vitor sequer teve tempo de perceber que ia morrer. Mineiro de Belo Horizonte, mentor esportivo, Vitor assessorava ciclistas e disputava provas de ciclismo país afora. A mesma moto onde estavam seus assassinos foi captada por câmeras em outro assalto a tiros no mesmo dia. Pela moto esquálida, pelas vestes, os assassinos não são da região, das áreas chamadas nobres. Em Natal, Rio Grande do Norte, Johnny Davis Barbosa do Nascimento, um motoboy, foi agredido no último sábado pelo morador de um prédio. O entregador havia sido chamado para buscar e levar uma encomenda. O pacote era pesado, Johnny não conseguiria transportá-lo e por isso desistiu da entrega. Cancelou a corrida e, claro, precisava do código no celular do cliente. Johnny Davis foi espancado pelo cliente. Uma outra cena é essa no Rio de Janeiro. Nomes dos personagens e localidades soam a alegorias. Em Duque de Caxias, traficantes metralharam uma delegacia. Chegaram já atrasados para tentar liberar alguém conhecido como Rato. Rato, que já tinha sido transferido, um dos chefes do Comando Vermelho na comunidade Vai Quem Quer. Assim como o Rato, seu cúmplice já havia sido transferido da 60ª Delegacia de Polícia. O cúmplice, o Espírito Santo, cujo prenome é Wesley. O Espírito Santo também chefe de tráfico na Vai Quem Quer. Isso no sábado, 4 dias depois de um tiroteio fechar a linha vermelha. Tiroteio também na avenida chamada Brasil. Isso numa operação policial no Complexo de Israel. Complexo de Israel nas quebradas do Rio de Janeiro. 4 feridos, um ônibus e um helicóptero atingidos por tiros de fuzil. O governador do Rio é Cláudio Castro. Depois da delegacia metralhada por cúmplices de Rato e Espírito Santo na Vai Quem Quer, o governador Castro disse: "Já vou avisando a turminha dos direitos humanos. Não encham meu saco porque a resposta será dura e na mesma proporção." Cláudio Castro é o 7º governador do Rio de Janeiro investigado em 9 anos e 5 já foram presos. Moreira Franco, o casal Antony e Rosinha Garotinho, Pezão e Sérgio Cabral. Wilson Witzel foi afastado e, ex-juiz, apenas sofreu impeachment. Preso foi também o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Bispo Crivella. O atual governador, Cláudio Castro, já está indiciado pela Polícia Federal por corrupção e peculato. Um outro governador de outro estado come muito, como se sabe. Divulgou um vídeo comendo uma banana com casca. Zema, o governador de Minas, fez a macaquice para desviar atenções. A campanha do governador Romeu Zema recebeu 5 milhões de reais de sócios da Localiza, locadora de automóveis. Esses 5 milhões, pouco mais de 28% de 17,6 milhões arrecadados no total pela campanha. E o governo Zema beneficiou diretamente as locadoras de veículos. A emenda ao projeto de lei 2803/21 resultou na lei 24398 em 2023.
lei que desobrigou locadoras de recolherem cerca de 180 milhões por ano. Isso a propósito do IPVA na venda de veículos seminovos. A Localiza, que detém 70% da frota das locadoras em Minas Gerais, foi uma das maiores beneficiadas, economizando assim cerca de 126 milhões de reais a cada ano. Essa informação é do Sinfaz-Fisco de Minas, o Sindicato dos Servidores de Tributação, Fiscalização e Arrecadação. Já sobre a banana, esta reportagem apurou. A banana, golosamente deglutida pelo governador Zema, parece ser banana prata, que na Grande Belo Horizonte está sendo vendida a R$ 4,50 o quilo. Portanto, com aquela economia de 126 milhões ao ano, uma pessoa, o governador Zema, por exemplo, pode comer 28 milhões de quilos de banana a cada ano. Ou, excetuados os anos eleitorais por motivos óbvios, o governador pode dar mais de 1 quilo de banana para cada um dos 21,3 milhões de mineiras e mineiros. E a propósito, embananou-se também o lunático que preside a Argentina e que é levado a sério pelas mídias verde e amarelas a serviço de o mercado. Javier Milei se fez de influencer recomendando uma criptomoeda. Criptomoeda que subiu, arrastou milhares e milhares que acreditam nele e depois despencou. A bolsa, por exemplo, caiu junto, mais de 5%. E o mercadista farsante agora diz: se você vai ao cassino e perde dinheiro, qual é a reclamação? Dito isso, foi uma emissora de TV do grupo Clarim. Nesta TV, a escancaração de como lá, cá ou acolá são montadas as farsas. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunas te Acá las tengo habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Es Santi Caputo, que sí, es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Mas voltando ao Brasil, ainda um terceiro governador foi personagem no domingo. Personagem pela ausência, igualmente farsesca. O governador de São Paulo, o capitão Tarcísio de Freitas. Ele e seu SS, Derrite, também capitão. Longa reportagem no Fantástico do domingo. 8 minutos e 20 segundos. Reportagem sobre o assassinato do ciclista Vitor Medrado, com exibição também de cenas de vários assaltos à mão armada em São Paulo, sem citação alguma ao chefe de governo e seu SS, Derrite. O mais próximo foi a referência a uma nota da Assessoria de Comunicação do governo. Nota desfiando números sobre, abre aspas, a queda no número de homicídios. A não citação ao nome do governador e seu SS, Derrite, certamente é uma decisão editorial. Assim, com estrondosos silêncios ou barulhos de ocasião, são construídas e desconstruídas candidaturas, projetos de poder. Imaginem se o governador fosse, por exemplo, Haddad, que quando era prefeito apanhou muito por criar ciclovias, essas que se espalharam pelo país. Apanhou por abrir a Avenida Paulista para pedestres no domingo. Manchetes e editoriais então diziam que o prefeito fechou a Paulista. Fechou com milhares de pessoas ocupando a Paulista no domingo. Apanhou por baixar a velocidade nas marginais e no centro da capital.
a redução no número de mortes chegou a 52% em um ano, segundo a Companhia de Engenharia de Trânsito. Mas o prefeito Haddad, por ser do PT, seguiu apanhando. O tucano Dória foi eleito e aumentou novamente a velocidade. E as mortes aumentaram. Quase sempre de motoboys e entregadores, pouco importa. E citadíssimos nos últimos dias foram Lula e seu governo. Lula, que no Datafolha viu a aprovação ao seu governo cair de 35% para 24%. Queda detectada em dias anteriores por outras pesquisas. Fato político importantíssimo a 1 ano e meio da eleição presidencial. Nesta segunda-feira, o colunista Celso de Barros alertou na Folha de São Paulo. Políticas de transferência de renda, cotas, etc. já se tornaram repertório normal, foram assimilados por toda a política e a população e etc. E com o tempo vão deixando de ser um referencial apenas petista. E isso entre muitos e muitos outros fatores. Os estruturais do governo e governabilidade e os tópicos. Ausência de Lula depois do acidente. Inabilidades e parestesia diante da criminosa mentira sobre o Pix. A alta do dólar atiçada pelo o mercado e suas manchetes. E, no rastro, a inflação dos alimentos. Tempestade perfeita. Alguns dos fatores estruturais dizem respeito e atingem a governabilidade não apenas do Brasil. Foram abordados aqui há quase um ano, numa longa análise do pensador italiano Franco Berardi, dito Bifo Berardi, que diz: democracia, liberalismo, socialismo, fascismo já não captam a essência de um processo que não é novo no plano enunciativo, programático, mas é radicalmente novo no plano antropológico e psicocognitivo. As transformações já não caberiam nos termos políticos tradicionais por ter suas raízes na mutação tecno-antropológica da humanidade nas últimas 4 décadas. E é, diz Berardi, o resultado de um hiperliberalismo que fez da competição, isto é, da guerra social, o princípio universal das relações entre os humanos. A onda supremacista, entende o pensador italiano, mistura os clichês do racismo e do conservadorismo cultural com uma ênfase histérica no liberalismo econômico. A ênfase está na brutalidade e na liberdade para ser brutal. Vide Bolsonaro, os militares e aquilo que desaguou no 8 de janeiro. Ou os atos de segurança dos capitães Tarcísio e Derrite, o SS. Ou o desembargador Semi-Scaf, que no Paraná, um dia depois do julgamento, reduziu para prisão domiciliar e tornozeleira os 22 anos de cadeia fechada para Jorge Guaranho. Aquele policial penal bolsonarista que numa festa de aniversário matou o guarda municipal, que era petista, Marcelo Arruda. A ênfase na brutalidade está naquela caquerada da extrema-direita e seus braços, que nos parlamentos e executivos caça votos mentindo e pregando violência e morte. Boa parte deles ocultada pelo biombo centrão e mal resistindo a uma olhada nos prontuários. ênfase na brutalidade demonstrada pelo governador Cláudio Castro, que vive na agonia de ser ou não ser o 7º passageiro a cair do governo do Rio de Janeiro. O italiano Franco Berardi analisa como a extrema-direita usa a linguagem do ódio e do medo para atiçar seus seguidores. Linguagem essa que mira em emoções básicas. O medo como ferramenta de controle e manipulação. Medo alimentado pela insegurança, pela incerteza. Medo e ódio cevados nessa sensação de impotência diante da velocidade das transformações no mundo. Não é obra de acaso o clima de polarização e conflito. Grande pensador José Luiz Fiore, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor pela USP e pós-doutor por Cambridge. Olhando para o mundo, Fiore discorre.
Donald Trump propôs há dias uma cúpula trilateral para redesenhar a geopolítica mundial. Cúpula resumida a ele, Trump, Putin da Rússia e Xi Jinping da China, passando por cima da ONU, OTAN, União Europeia e tudo mais. Neste momento, a Europa, que compartilhou com os Estados Unidos a tutela mundial durante o século XX, encontra-se dividida e fragilizada. A Alemanha e a França quase não têm governo e a Inglaterra é governada por um primeiro-ministro fraco, sem carisma e com baixa popularidade. Tendo toda a Europa com cerca de 750 milhões de habitantes, fragilidades que chamam atenção, nota e diz Fiori. A importante chefe das relações externas da União Europeia, Kaja Kallas, é da Estônia, pequeno país com cerca de 1,5 milhão de habitantes. O importante comissário de defesa da União Europeia, Andrius Kubilius, é da Lituânia, país com cerca de 3 milhões de habitantes. O presidente do Conselho da União Europeia, Antônio Costa, vem de Portugal, país com 10 milhões de habitantes. Nesta governança extremamente fraca e pouco representativa, inclua-se Ursula von der Leyen, que nunca foi eleita nem ocupou lugar algum no parlamento alemão. Mesmo assim, é a presidente da Comissão Europeia. E, acrescenta Fiori, este governo europeu fraco foi montado como ponta de lança de uma grande coalizão belicista disposta a um ataque final contra a Rússia. Essa coalizão ruiu, acabou, junto com a decomposição do governo Biden e a derrota de Kamala Harris. E neste mundo, a cena a seguir tem sido vista e revista nos últimos dias. Ao lado do pai, Elon Musk, e de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Liu X, 4 anos de idade, filho de Musk, diz ao presidente dos Estados Unidos: eu quero que você cale a sua boca. Você não é o presidente, precisa ir embora. A significant part of the presidency is to restore democracy. This may seem like, well, are we? I mean, imagine they're going down the grocery aisle and the prices from one year to the next are the same, and their mortgage, all their debt payments dropped. Matreiro personagem da política e da vida da Bahia e do Brasil, Antônio Carlos Magalhães, o ACM original, ensinava: se você entra na casa de um aliado ou aliada e a mulher ou marido e os filhos lhe olham torto, saiba que na verdade nesta casa você não é bem-vindo e não tem aliado confiável. O salão oval é hoje de Donald Trump. Musk tem se portado como se estivesse em sua casa. O homem mais rico e hoje um dos mais poderosos do mundo é, ao mesmo tempo, candidato a voos altíssimos e a protótipo de um bode expiatório.